Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre empresas que distribuem dividendos. Afinal, investir em empresas que pagam dividendos faz sentido? Ou o dividendo é descontado do preço da ação? E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá com o nosso vídeo. Então, investir em empresas que pagam dividendos faz sentido? Ou o dividendo é descontado do valor da ação? Então, primeiro eu vou falar sobre a base teórica, né? Então, na teoria, o dividendo ele é uma parcela do lucro de uma empresa. Então, a empresa ela tem o lucro e ela vai pegar uma parte desse lucro e vai distribuir sob forma de dividendos, né? Que é o payout. Então, se a empresa teve 100 milhões de lucro, distribuiu 50 milhões, o payout, né, da empresa foi de 50%. Então, o dividendo ele é descontado do preço da ação, sim, né? Então, é feito um ajuste e esse dividendo que foi pago ele é descontado do preço da ação, né, pela Bolsa de Valores. Então, então, tanto faz pagar ou não o dividendo, né, na teoria. Por quê? Porque o dinheiro sai de um bolso e vai para o outro. Então, a empresa valia 10 milhões, pagou 1 milhão. Né? Então, ela passa a valer 9, só que 1 milhão está na sua mão. Então, continua valendo os mesmos 10. Então, ela manter esse dividendo e reinvestir na atividade ou distribuir o dividendo, né, na teoria dá no mesmo. O nome correto disso é ajuste. Então, existe uma data ex, que a empresa ela declara o dividendo. Então, digamos que ela fala o seguinte: ó, a data ex-dividendo vai ser a partir do dia 17. Então, quem ficar com a ação, tiver ação no dia 16, tem direito, né? A partir do dia 17, quem comprar a ação não tem mais direito. Então, essa data do dia 17 já é a data ex-dividendo. Então, é descontado. Então, se a empresa valia R$ 10 e pagou R$ 1 de dividendo, né? No fechamento lá, eles fazem um ajuste e aí a empresa ela fica valendo 9. Né? Então, essa aí é a teoria. Então, por isso que você tem a importância de reinvestir os dividendos, né, para aproveitar o poder dos juros compostos. Então, a empresa vai dar lucro, né, vai distribuir uma parte do dividendo, você reinveste esse dividendo e você vai fazer o bolo crescer. Né, essa aí é toda a teoria. Na prática, muda alguma coisa? Então, vamos ver agora na prática de mercado. Tá? Então, o dividendo ele é descontado contabilmente do valor da ação. Na prática, essa parte da teoria não muda em nada. Né? Então, depois da abertura do mercado, o mercado vai dar um novo valor à ação. Então, esse ajuste que é feito, que é descontado, valia 10, pagou 1 de dividendo, vale 9. A partir do momento do mercado abriu, esse 9, ele não vai continuar sendo 9. Ele ou vai para 8, ou vai para 10, ou vai para 8,50. O mercado vai falar o quanto que essa ação vai valer. Ela pode valer mais ainda do que antes do que de ter pago o dividendo. Então, o mercado é que decide, o mercado é soberano. Então, uma ação ela vale o que o mercado acha que ela vale. Então, esse desconto contábil ele é feito, só que a precificação daquela ação, quem faz é o mercado. Então, o preço é aquele que é dado. Se você discorda do mercado, então é o que a gente faz como investidor, né? Você acha que a ação está num preço muito bom, né? Ela tem o potencial dessa ação é muito melhor, ela tem mais valor do que o preço, aí você compra. Se você acha, não, essa ação aqui, ela não vale isso tudo, né? Aí você vende. Então, essa é a análise que o investidor faz. Né? Ele vê se concorda com o mercado e se a relação de preço-valor está favorável ou desfavorável, né, a você comprar uma ação. Então, o dividendo ele é isento de imposto de renda aqui no Brasil. Você tem o lucro da empresa todinha, né, e uma parte desse lucro vai ser distribuído sob forma de dividendo. Quando você chega no lucro, a empresa ela já foi tributada na receita, pagou um monte de tributos ali, né? Para depois ela chegar no lucro, que é isento, e entregar para você. Então o lucro ele só existe após os tributos. Por isso que o lucro ele é, digamos, isento. Só que ele não é isento. Né? A empresa pagou 34% de imposto. Entregou o dividendo ali para o cara que é o dono da empresa, ele já pagou 34% de imposto. Então esse dividendo já saiu dessa margem de imposto ali que ele pagou. E aí, quando você recebe esse dividendo, você pode reinvestir, né, na mesma empresa ou gastar, né, de qualquer forma. O ganho de capital já, ele é tributado. Então, quando a própria empresa, não vou distribuir dividendo, eu vou reinvestir todo esse lucro aqui para aumentar a receita, né, para aumentar o lucro lá na frente. Só que, quando você chegou lá no lucro, né, foi para a reserva de lucro, você pega isso aqui tudo, eu vou reinvestir na atividade. Aumenta a receita, o que acontece? Aumentou a receita, aumenta o imposto. Então, esse dividendo que saiu isento lá no final, ele volta lá para cima para aumentar a receita e pagar mais imposto. Então, ele acaba pagando mais imposto. Né? Então, o preço da ação, ela tende a subir? Sim. Né? O preço da ação vai tendendo a subir, o lucro vai tendendo a subir.
Só que quando você for vender essa ação, você vai vender ela muito mais caro, né? Então, digamos que você comprou 1.000 ações, né, pagou R$ 20 cada uma, R$ 20 mil. Daqui 10 anos você recebe, tá R$ 100 cada ação, aí você tem 100 mil. Sobre esse lucro, entre 100 mil e 20 mil, você vai pagar imposto, né, na hora que você vender. E esse imposto aqui, você poderia ter recebido uma boa parte desse lucro, sob forma de dividendos, sem pagar esse imposto, né, de ganho de capital na venda. Então, contabilmente, né, faz sentido você ter o dividendo, receber esse dividendo isento. Aí a gente pega aqui uma comparação do IBOV, que é o índice do Bovespa geral, e o IDIV, que é o índice de dividendos, das empresas que pagam mais dividendos. Aí você pega os últimos anos aqui de histórico, né, você tem o IDIV, né, superior ao IBOV, batendo o IBOV. Você fala, poxa, mas por quê, né? Dividendo não faz diferença e tal. Mas pode ser que tenha um monte de tipo de viés aqui no meio, né? Então a empresa que está pagando dividendo é porque é mais madura, ela é mais segura, né? Então tem várias coisas que podem explicar, não só o dividendo em si, mas como também essa questão da empresa ser mais madura, dela distribuir dividendo justamente porque ela tem lucro, tem um monte de empresa que não tem lucro, né? Então essas justificativas, né, seriam válidas. E aí você pega a composição do DIV, né? Eu peguei alguns, não está tudo aqui, né? Tem mais um monte de empresas, mas eu peguei as primeiras aqui, está tudo em ordem alfabética, né? Então a gente vê aqui, ó, tem banco, tem empresa de energia elétrica, seguros, banco, né, agro, empresa de seguros, energia elétrica, saneamento. Então você tem empresas, né, que têm uma recorrência em distribuir dividendos. E elas estão aqui no IDIV, e são empresas que realmente elas têm um resultado aqui no Brasil. O banco tem um bom resultado no Brasil, empresa de energia elétrica, né? Então essas empresas elas já têm um histórico, né, muito bom, e elas distribuem esses rendimentos e esses dividendos, né, que elas distribuem isentos, eles podem ser reinvestidos na mesma empresa para você fazer esse efeito aí de bola de juro composto, né, de bola de neve. Então, a conclusão, mas eu vou passar mais algumas slides aqui para vocês, né? Dividendo é descontado do valor da ação, é verdade. No entanto, o mercado que determina o valor após o desconto. Então, após essa manobra do desconto, que o dividendo é descontado da ação, vai para o mercado, e o mercado que diz quanto ela vai valer. Ela pode valer mais ainda do que quando ela distribuiu o dividendo, por exemplo. Então, o dividendo é isento no Brasil, os lucros não. Os lucros, eles são tributados. Então, quando você recebe, né, o dividendo, você pode reinvestir, né, você tem um menor crescimento do valor lá, o preço, né, da ação. Mas você tem uma maior quantidade de ações, né? Uma coisa compensa a outra. E você tem uma maior quantidade de ações, quando você for vender, se ela tiver com preço mais baixo, né, o capital total vai ser o mesmo, né, lá no final. Só que vendendo ao preço mais baixo, você tem um lucro mais baixo, você paga menos imposto, né? Então, empresas maduras, elas tendem a pagar mais dividendos. E é por isso, né, uma das justificativas de que o IDIV supera o IBOV é porque as empresas são maduras, né, elas são empresas mais confiáveis, empresas que têm lucro, né, ela só distribui o dividendo porque ela tem lucro. Então, reinvestir os lucros paga imposto sobre o aumento da receita, né? Quando você mesmo reinveste em a quantidade de ações, aumenta essa quantidade de ações, você não tem esse aumento aí do imposto, pagar imposto sobre imposto. Os dividendos reinvestidos têm o mesmo efeito com o benefício fiscal. Aqui que no Brasil, esse dividendo ele é isento. Então, o preço da cota sobe menos imposto por ganho de capital. Então, faz sentido, né, a empresa, você tem empresas maduras que distribuem dividendos no Brasil. E nos Estados Unidos, né, será que vale a pena? Como é que foi? Como é que é? Porque nos Estados Unidos é o oposto. Lá nos Estados Unidos, os dividendos são tributados e pesadamente tributados. É 30% de imposto sobre o dividendo nos Estados Unidos. Então, por isso, e é que eu coloquei entre aspas aqui, teoricamente, é mais vantajoso reinvestir os lucros. Em vez de distribuir os lucros, já que você vai perder 30% desse lucro aqui quando eu for distribuir, eu reinvisto, né? Você faz ganho de capital lá na frente e paga um imposto muito menor. Então, a Berkshire Hathaway, que é uma das empresas aí, que é a empresa do Warren Buffett, né? E é uma das empresas que tiveram uma melhor histórico do que dos Estados Unidos, ela nunca distribuiu dividendos. Sempre reinvestiu. E foi um excelente negócio para quem investiu nela, né? Então, assim, investir só em empresas de dividendos, você perde várias empresas de crescimento. Aqui no Brasil teve a PetroRio, que multiplicou por muitas vezes, e um monte de outras empresas que multiplicaram e nunca distribuíram o dividendo. Uma estratégia, ela não anula a outra. A estratégia de dividendos, ela é boa, empresas maduras, sim, mas existem algumas empresas que não distribuem um centavo de dividendos, são excelentes empresas, são excelentes negócios para você investir. E aqui fica mais uma dúvida aqui. Será que lá nos Estados Unidos, empresas que não distribuem dividendos são melhores? Porque lá tem esse benefício, né, de não distribuir dividendo. Aí a gente vai ver aqui. Então, eu peguei aqui um estudo feito nos Estados Unidos, pela Ned Davis Research e pela Hereford Funds. Eles se aprofundaram nos dados de dividendos, aqui é um texto traduzido do inglês, né?
e retornos, eles descobriram que as empresas do S&P 500 que pagaram dividendos superaram em larga margem as não pagadoras entre 73 e 2022, 30 anos. Ele pegou o histórico de 30 anos, as empresas nos Estados Unidos que distribuíram dividendos, elas performaram melhor do que as que não distribuíram, né? E o retorno anual médio aqui de 9,2 vezes menos 0,6. Você pegar só as empresas que não pagaram. Por quê? As empresas que não pagaram, elas têm também prejuízo, e as empresas que pagaram, todas elas têm lucro, né? Então, eles também descobriram que as empresas que aumentaram seus dividendos tiveram melhor desempenho do que as empresas que não mudaram suas políticas de dividendos. 10,2 vezes 6,6. Então, se a empresa paga dividendo e ainda reinveste parte do lucro, e esse dividendo aumenta ao longo do tempo, essa empresa ela é melhor ainda, né? Então, enquanto as que cortaram e eliminaram dividendos apresentaram retornos ruins, né, 3,95. E por último, né, eu trouxe uma figura aqui que compara o Nareit, que é o índice de REITs lá dos Estados Unidos, com o S&P 500, que é o das empresas dos Estados Unidos, né? O S&P 500 também tem alguns REITs, né, na verdade. Mas eu peguei o Nareit vezes o S&P 500, últimos 20 anos, então, de 97 até 2016 aqui, é uma figura. Então, os REITs, eles superaram em muito os fundos imobiliários, né? E os REITs são imóveis, né? Empresas de imóveis que distribuem dividendos maiores do que o S&P 500. E eles, no longo prazo, eles performaram muito melhor do que o S&P 500 em si. Aí você pega, poxa, mas a Bolsa dos Estados Unidos tem 10 anos que ela sobe muito bem e tal, tem todo mundo falando que investe nos Estados Unidos agora, né? Investe em ações nos Estados Unidos. Se você pegar os 10 anos anteriores a esse ano aqui de 2010, 2012, Estados Unidos, que foi uma reta para cima, né? A empresa aqui nos Estados Unidos, o S&P 500, de 2001 até 2010, ele ficou no 0 a 0, ele passou 10 anos de lado, né, nos Estados Unidos. O dólar passou 10 anos de lado, ou para baixo, o S&P 500 passou 10 anos de lado, né, e os últimos 10 anos eles explodiram. E quando explode, todo mundo fala o quê? Investe nos Estados Unidos, né? Vamos investir nos Estados Unidos melhor, aquela coisa toda e tal. Né? Mas são ciclos, tem ciclos muito bons, tem ciclos muito ruins. Você tem que ficar no mercado um monte de ciclos. Né? Não quer dizer que os últimos 10 anos foi bom, que os próximos 10 anos ainda o serão. Né? Então, essa é uma reflexão que todo investidor tem que fazer, né? Quando você escuta assim, vamos para agora para o investimento da moda, né? O Brasil não presta mais, vamos para os Estados Unidos, né? Não é bem assim, não é assim que as coisas funcionam. Tá bom? Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, comparar, né, as empresas, né, que distribuem dividendos com as empresas que não distribuem, e não quer dizer que só porque distribui é melhor, né? Porque normalmente a empresa que distribui é porque a empresa ela tem lucro, né? Esse lucro é distribuído. Então, esse comparativo é muito importante, né? São estudos que são feitos para o investidor também ter mais uma fonte de informação. Não confie só no que eu estou falando, busque diversas fontes de informação antes de você fazer os seus investimentos. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Você investe em empresas, essas empresas que você investe, elas distribuem ou não dividendos? O que você acha, né, do assunto? Me conta aí que eu gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.